todo esse mês o pastor tem lido, tem feito o estudo no livro de Atos. E nós vamos ler no livro de Atos, capítulo 1 do livro de Atos. Nós vamos ler do verso 8 ao 14. Leiamos. Mas recebereis poder, pode repetir comigo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes perguntaram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, assim virá de modo como vistes subir. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, estando entre elas Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Aqui está uma prova de que Maria só foi virgem até o nascimento de Jesus, quando Deus buscou uma mulher pura, sem mácula, para que viesse ao mundo o Filho de Deus, em Maria. Depois Maria teve vários filhos, Jesus, irmãos carnais de Jesus, que aqui está uma prova disso. Maria estava reunida no cenáculo com todos esses discípulos e os irmãos de Jesus, filhos de Maria com José. Irmãos, eu gosto muito deste texto porque ele nos chama a uma responsabilidade, diante de Deus, de uma busca de Deus. Nós vemos que todo homem que tem sede de Deus, ele sempre encontra Deus. Se ele buscar esse Deus, tiver sede de Deus e o buscar, ele vai encontrar com Deus. Assim como o salmista disse lá no Salmo, que assim como ele diz que a corça suspira pela corrente das águas, esses homens do cenáculo, eles suspiravam pelo Deus vivo. Ali estavam eles nus, espiritualmente nus, e eles invocavam a presença do Espírito Santo. Eles estavam em busca do revestimento do Espírito Santo. Esvaziado de tudo, eles ansiavam por serem cheios. Sem nenhum poder, eles permaneceram ali no cenáculo para serem cheios de poder. Nós vemos aqui eles desprovidos de tudo. Eles suplicavam em oração, talvez suplicando como mendigos, suplicando a presença do Espírito Santo. E o que nós vemos na continuidade da vida desses apóstolos,
o que nós vemos depois da descida do Espírito Santo, quando eles foram abençoados pela graça de Deus, ali eles estavam suplicando as riquezas da graça de Deus. E quando eles foram beneficiados com a presença do Espírito Santo, a presença da graça de Deus, eles se tornaram uns soldados valentes, abrasados, procurando com que o mundo soubesse que Cristo os enviara. E eles, apesar de não possuir espadas, esses soldados de Cristo, eles lutaram contra o poderoso Império Romano e venceram, sem nenhum prestígio religioso, fracos religiosamente, sem nenhum prestígio. Eles lutaram contra aquela gelada, aquela fria ortodoxia do judaísmo estéril, morto, sem vida, e venceram. Embora iletrados, e quem sabe alguns deles semi-analfabetos, eles falavam destemidamente ser Cristo Salvador, e chegaram até a assombrar os intelectuais gregos. Eu fico pensando, que gente maravilhosa foram esses discípulos do cenáculo. Eles, após ter visto Jesus subindo aos céus numa nuvem, eles voltaram para Jerusalém com grande gozo. Reuniram-se no cenáculo, estavam ali cumprindo uma obediência à ordem de Jesus. Eles foram para o cenáculo e ali ficaram em obediência à palavra de Jesus, aguardando a promessa do Pai. E durante esse tempo em que eles tinham a certeza da promessa do Pai, durante esse tempo eles estavam ali em unidade de oração, em comunhão uns com os outros. Que coisa extraordinária! Estavam ali buscando o poder, buscando a unção, buscando a presença de Deus em seus corações. Era a igreja em oração, uma igreja unida diante do altar do Senhor e em oração. Irmãos, quando Jesus orava lá no Rio Jordão, o Espírito Santo veio sobre Jesus. Agora, quando os discípulos oravam ali no cenáculo, o Espírito Santo desceu sobre ele também, todos eles. Coloquemos isso em nossa mente. O Espírito Santo vem sobre gente que ora, mas que tem o coração quebrantado, que procura um conserto com Deus de sua vida, que procura estar diante de Deus numa vida consertada, em busca da presença do Espírito Santo em sua vida, para ter o benefício das coisas de Deus. E assim estavam aqueles discípulos. Era uma igreja interessada pelos perdidos. Ali no cenáculo, cada passo que deram foi em cumprimento a uma ordem divina. Cada passo que deram foi sabendo de que ao sair dali, eles tinham que anunciar Jesus o Salvador, custasse o que custasse a vida deles, mesmo que diante do inimigo ou diante da morte. Eles sabiam, porque eles tinham a fé naqueles que eles viram subir numa nuvem e que dissera: voltarei para buscar vocês, vou preparar-vos lugar, e quando eu vier, o levarei para junto de mim. Então não importava a luta que eles iam ter nesta vida, o que importava é que eles tinham uma obrigação de anunciar a presença de Deus, anunciar a salvação na pessoa de Jesus Cristo. E o que nós vimos dali para frente foi sempre
eles pregando e anunciando a salvação na pessoa de Jesus, porque não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, senão de Cristo Jesus. Está lá em Atos 4,12, quando Pedro é levado à presença do Sinédrio, porque Pedro tinha na entrada da porta chamada Formosa, quando aquele homem aleijado, coxo de nascença, era trazido todos os dias e colocado à porta da igreja ali, à porta do templo, aquela porta chamada Formosa. E quando Pedro vai com João entrando pela porta, aquele homem estica a mão pedindo uma esmola, e Pedro diz: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. Esse poder que Pedro recebera lá no cenáculo, quando recebeu a unção do Espírito Santo, esse poder estava com Pedro. E aquele homem levantou-se e entrou pelo sinédrio, dando glórias a Deus e gritando e alvoroçando todo o sinédrio. E agora Pedro é preso por causa disso, e é levado à presença das autoridades. E como um soldado valente de Cristo, ele diz para aqueles homens do sinédrio romano: não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, senão de Cristo Jesus. Era isso que ele estava fazendo, porque ele tinha recebido o poder após ter visto o Espírito Santo receber sobre sua pessoa. Era os discípulos, não só os apóstolos, mas todos aqueles 120 reunidos no cenáculo, que saíram todos eles dali cheios de poder e da graça de Deus. Viviam em oração, sempre interessado pelos perdidos. Era uma igreja quebrantada, era uma igreja que vivia ali. E quando eles estavam antes da presença do Espírito Santo, quando eles viram Jesus subindo aos céus, que confirmava ser o Filho de Deus, aquele que já tinha mostrado a eles, após a sua ressurreição, o poder de ser ressuscitado, porque era Filho de Deus, agora confirma na subida aos céus numa nuvem. E após eles verem essa bênção na sua vida, Jesus subindo aos céus na presença deles, confirmando que era o Deus homem que veio à terra. Agora eles estavam ali antes do Espírito Santo, e a vitória só veio do Espírito Santo, porque eles estavam ali atormentados por sua infidelidade espiritual. Eles foram infiéis muitas vezes diante de Jesus. Alguns mentiram a respeito dele. Todos o haviam abandonado quando Jesus estava lá no sinédrio para ser condenado. Nenhum deles apareceu para ajudar Jesus. O que estava mais perto estava no saguão, do lado de fora. E quando alguém passou por ele, disse assim: esse estava com ele, esse vivia com ele, andava com ele. E ele disse: eu não conheço esse homem. Foi o apóstolo Pedro. Esse Pedro, que cheio de poder agora salva aquele aleijado ali na Porta Formosa. Esse Pedro, que quando estava preso, acorrentado, preso, em que as mulheres oravam pela liberdade de Pedro, um anjo vai lá dentro do presídio e tira Pedro lá de dentro do presídio. E Pedro não acreditava que era o anjo falando com Pedro: veste-se e vamos sair daqui. E ele disse: eu não posso sair, como é que eu vou passar pelo primeiro portão com sentinela, pelo segundo portão?
e pelo terceiro portão eu não tenho como sair daqui. E o anjo leva ele, e ele passa pelos 3 portões. E quando Pedro vai lá na casa onde estavam reunidas Maria e as outras, e Pedro bate na porta, e vem a empregada da casa e olha no postigo e vê Pedro, e ela volta lá dentro, todos em oração, pedindo a liberdade de Pedro. E eles dizem: não é possível, Pedro está preso, não pode ser ele. E a empregada volta novamente para confirmar e vê que é Pedro batendo, e vai lá, o mestre está aí. Que coisa empolgante, não é? Coisa maravilhosa. E Pedro e aquelas mulheres vêm e abrem a porta, e Pedro entra no meio delas, né? Que coisa extraordinária. Pedro poderoso agora, Pedro cheio de força e de poder. Mas como esses homens antes falharam com Jesus, como duvidaram, como Tomé. Eu só acredito se eu colocar meu dedo na mão dele. Quando disseram Jesus ressuscitou, e ele diz: eu só acredito se eu colocar meu dedo nas feridas, na cicatriz da mão dele, no peito onde a lança entrou. E quando eles estão reunidos, e Tomé está no meio, aparece Jesus, e diz para ele: Tomé, sou eu mesmo, coloca a tua mão aqui, teu dedo aqui nas minhas mãos. E Tomé cai de joelho aos pés de Jesus: Senhor meu e Deus meu. Estavam aqueles homens ali no cenáculo, antes da descida do Espírito Santo, atormentados por essa infidelidade com Jesus, por terem mentido, por terem duvidado deles. Estavam ali quebrantados. E a gente fica pensando: será que os anjos do céu já estiveram mais atarefados do que naqueles dias no cenáculo, recolhendo lágrimas amargas, tristes? Aqueles homens estavam rasgando os seus corações e não as suas vestes. Era uma igreja que confessava. Ali no cenáculo, ninguém abria a boca para acusar o outro. Todos estavam de acordo. Ninguém abria a boca para críticas. Estavam unidos em oração. Ninguém acusava um ao outro. Era o exemplo de um povo de Deus que se chamava pelo seu nome. Por isso eles foram vitoriosos. Era um exemplo de povo de Deus, recebendo o poder de Deus ali naquele cenáculo, porque estavam unidos em oração. Deus tem o desejo de que a sua igreja seja uma igreja sempre unida, sempre fortalecida na união e no amor fraternal. Deus não fica contente quando Ele vê a desunião dentro da igreja. Dói no coração de Deus. A união é o caminho da vitória. Há um ditado popular que diz que o povo unido jamais será vencido. A vitória da igreja está sempre na união, no amor fraterno, na comunhão. E era assim que viviam os discípulos. Eles perseveravam na oração e na comunhão dos santos. E eles eram ungidos pela graça de Deus, por causa dessa comunhão, por causa dessa união que eles tinham em sua
vida diária uns com os outros. O salmista no Salmo 133, ele diz assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Oh, como é bom e agradável é que vivam unidos os irmãos. O salmista está aqui expressando o desejo e o coração de Deus, expressando a solidariedade. Ele está falando sobre a união do povo de Deus se reunindo em Jerusalém para a adoração. É isso que o salmista está dizendo. O povo da aliança vindo para Jerusalém, para o templo, para a oração, vivendo em união. Como é bom e agradável que eles vivam em união. Nós sabemos que a união do povo de Deus é o desejo do coração de Deus. Quando o povo está unido em oração, unido no templo de Deus, o templo se torna poderoso, se torna recebedor da graça e da unção de Deus. Quando o salmista fala aqui como o orvalho do Hermon, ele fala do óleo precioso sobre a barba de Arão. O óleo e o orvalho, não é? O orvalho do Hermon é que fertilizava a terra árida da Palestina. Mesmo no verão, mesmo no tempo seco, mas sempre havia o orvalho do Hermon descendo e umedecendo aquela terra árida da Palestina. E quando ele fala aqui que esse orvalho do Hermon é como o orvalho do Hermon abençoador na vida do crente, ungindo a vida do crente. E ele fala desse óleo, esse óleo aromático, esse óleo refrescante sobre a barba de Arão, o óleo refrescante que vem umedecer, né? Umedecer e santificar o crente. É de uma maneira simbólica que o salmista está falando aqui sobre esse óleo aromático. E então ali ele ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Quão bom e agradável é que vivam unidos os irmãos. Como Deus abençoa a unidade, como Deus abençoa a comunhão, como Deus abençoa a paz. Quando a gente vai olhar para Abraão e Ló, tio e sobrinho, não é? Abraão amava muito Ló, de coração, era o seu sobrinho, havia uma unidade muito grande. E quando entra em choque os pastores de Ló com os pastores de Abraão, Abraão não queria perder a amizade que tinha com seu sobrinho. E então ele fala para Ló escolher: se tu for para a direita, leva o teu gado, eu fico para a esquerda; se fores para a esquerda, eu vou para a direita. E Ló olhou e viu as campinas do Jordão e levou os seus pastores e seu gado para aquele lado lá. E nós vamos ver que lá na frente o pecado estava superabundando naquela cidade, Sodoma e Gomorra. E Deus amava tanto a Ló, e Deus amava Ló, mas Abraão amava tanto a Ló, que Abraão intercede a Deus pela vida de Ló. Quando Deus diz que vai destruir Sodoma e Gomorra, Abraão pede a Deus: se houver 50 justos, salva a cidade. E Deus diz: não há 50 justos. E se houver 40, não há 40. E Jó: Senhor, me perdoe, mas se houver 30. E Jó foi baixando
foi baixando e chegou a 10. E diz Deus, se houver 10 justos, eu salvarei a cidade. Mas não havia 10. Mas Deus olhou aquele amor tão grande de Abraão por Ló e sua família, embora a família pecasse, tivesse seus erros, mas Deus olhou aquele amor tão grande de Abraão pelo seu sobrinho, que Deus manda os 2 anjos tirar Abraão e toda a família de dentro de Sodoma e Gomorra e destrói Sodoma e Gomorra. E nós vemos o que é o amor no coração, o que é a união. Se a gente for ver tantos textos bíblicos como Jonatas e Davi, Saul querendo acabar com Davi, várias caminhadas Saul querendo acabar com Davi, Davi fugia para cá, fugia para lá, e Saul vai atrás, e Jonatas, filho de Saul, sabia sempre o que o pai queria fazer, muito amigo de Saul, amigo de coração, e Jonatas sempre avisava, e Davi foge, meu pai quer fazer isso, Davi daqui, Davi se esconde, e Davi foge, e essa amizade de Jonatas e sinceridade com Davi, conseguiu salvar Davi da morte das mãos de Saul. E a gente vai vendo a Bíblia como ela mostra a união, o amor das pessoas, a comunhão. E se a gente for falar aqui, a gente vai, né, entrando pela Bíblia dentro, e a gente, para encerrar, eu me lembro de Ruth e Noemi, não é? Quando Noemi sai da terra porque havia fome, com seu marido, seus 2 filhos, e a fome estava dominando a terra, e foge para outra terra, onde havia pão, e morre seu marido, depois morre, e seus 2 filhos casaram com 2 mulheres moabitas, que não eram mulheres judias, e os seus 2 filhos morrem, e ela fica só com as 2 noras. E ela diz aí já havia pão na cidade dela, ela diz, eu vou voltar para a minha cidade, viúva, e vocês ficam com suas mães. Volta para a casa da mãe de vocês. E elas, não, nós vamos contigo. E ela diz, não vai comigo, fica com sua mãe, já estou velha, não tenho mais filhos para vocês. E Ruth diz para ela, onde quer que fores, eu irei. Onde quer que andares, eu andarei. Onde quer que fores, onde quer que morreres, morrerei eu. E ali serei sepultada. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Olha que amor. Olha que comunhão. Olha que união. E Deus olhou para Ruth e viu aquela sinceridade daquela nora com aquela sogra. Viu aquele amor tão grande, que Deus abençoou tanto Ruth, que ela casou com um dos homens mais ricos da terra, chamado Boaz. Né? Como Deus gosta da comunhão, do amor, da união, como Deus abençoa. E assim tem que ser a igreja de Deus. Assim o povo de Deus deve viver em união, em comunhão, porque é da paz que Jesus gosta, é da paz que o Senhor abençoa, que Deus possa ungir a igreja de Deus, não só a primeira igreja congregacional de Niterói, mas as igrejas de Deus na face da terra, onde há sinceridade, onde há um povo que prega a palavra com honestidade, a palavra de Deus, a palavra santa, real, verdadeira e pura. Que Deus possa abençoar essa verdadeira igreja de Deus. Irmãos, vamos recolher os pedidos, tem coisa, vamos ver.